Oi, oi, prevencionistas lindos do meu coração! Hoje eu tô aqui para trazer o resumo do livro Direito Trabalhista aplicado à segurança do trabalho, do autor Júlio Santos. E aí eu vou fazer um panorama global sobre os principais pontos que o autor aborda aqui nesse livro. Vem comigo! O autor inicia o livro frisando que cabe ao profissional de segurança e ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares sobre saúde e segurança do trabalho. Isso nós sabemos. Só que ele também frisa que nem o mais experiente dos profissionais e nem o auditor fiscal que seja mais expert, seja o melhor, ele vai conseguir ter em mente todas as normas regulamentadoras, todos os artigos da consolidação das leis trabalhistas, as implicações penais em caso de descumprimento e os ritos processuais em caso de uma reclamação trabalhista, além do que estima-se que exista hoje mais de 5 milhões de leis ativas no Brasil. Então é realmente humanamente impossível ter o conhecimento de toda essa conjuntura legal. Então o que o autor frisa é que a gente deve prestar atenção em alguns pontos principais, como por exemplo, a atenção especial que deve ser dada à NR4, que fala sobre o SESMIT, e a NR5, que aborda sobre o CIPA, quando a empresa for obrigada a implementá-lo, as formas extrajudiciais de solução de conflitos do trabalho, que pode ser a mediação, a arbitragem, a conciliação e o termo de ajuste de conduta, como alternativas à reclamação trabalhista. A importância do que caracteriza um vínculo empregatício e a relação entre empregado e empregador. Ele frisa também as diferenças entre acordo coletivo, dissídio coletivo e convenção coletiva. Ele aborda que é interessante estar atento aos direitos do menor, aos direitos da mulher, os direitos especiais que essas duas categorias têm. Ele dá uma noção dos ritos processuais do trabalho, de como funciona o processo de reclamação trabalhista na justiça, e ele faz umas diretrizes também sobre fiscalização e penalidades, dando uma dica interessante sobre isso, que é o que eu mais vou frisar nesse vídeo. Sobre o trabalho da mulher, o autor frisa que é importante estar atento, que ela não deve trabalhar em serviços que demandem força superior a 20 quilos para trabalhos contínuos e superior a 25 quilos para trabalhos ocasionais. Bem aborda que a mulher gestante ou lactante deve ser afastada ou remanejada no caso de atividades insalubres ou penosas, de forma auxiliada pelo laudo técnico das condições ambientais do trabalho, o LTK. Sobre o trabalho do menor, ele fala que é vedado o trabalho noturno, perigoso, insalubre e que ponha em risco seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e que também faça com que ele trabalhe nos horários ou locais que invalidem a sua ida à escola, que isso é proibido. Diferenças entre convenção coletiva, acordo coletivo e dissídio coletivo. Convenção coletiva é quando é realizado um acordo de caráter normativo entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato da Categoria Econômica, o patronal. E é lá que serão regidos os direitos e deveres e que serão estabelecidas as relações entre empregado e empresa. O dissídio coletivo é quando não se consegue estabelecer um acordo entre empregado e empresa e que se recorre à Justiça do Trabalho, transferindo essa responsabilidade para eles para decidirem o que for mais justo, o que for mais correto diante daquela causa. Acordo coletivo é quando a empresa ou grupo empresarial procura os trabalhadores ou o sindicato para tratar das condições de trabalho, os direitos e os deveres daquela categoria. O acordo coletivo sempre prevalecerá sobre a convenção
quando ele proporcionar mais vantagens ao trabalhador. Sobre terceirização, o autor frisa que é necessário estar atento que quando a contratante adquire serviços de outra empresa, é responsabilidade dela garantir as condições de saúde e segurança do trabalho quando essas atividades são realizadas no local da empresa ou a mando do empregador. Então, a contratante deve fiscalizar sempre os serviços dessas terceirizadas, já que o empregado também pode processar a contratante do serviço, mesmo que a contratante já tenha pagado o valor referente ao serviço à terceirizada. E deixa claro que o trabalhador pode recorrer aos seus direitos, não só à empresa que está acima dele, mas às outras empresas que também estão acima da empresa a qual ele está prestando o serviço. Sobre fiscalização e penalidades, o autor faz um resuminho do que a gente encontra na NR 28, que fala sobre isso. Que para saber o valor das multas relacionadas às infrações de segurança e medicina do trabalho, a gente verifica o anexo 2 da NR 28, onde a gente vai encontrar o código, o nível da infração e o tipo da multa, se é de segurança ou de medicina. E no anexo 1 a gente vai ver relacionados os valores mínimos e máximos da UFIR, que é a Unidade Fiscal de Referência, que desde 2000 vigora desde então com o mesmo valor de 1,06. E este valor deve ser multiplicado ao nível de infração que a gente encontra no anexo 1, de acordo com o número de trabalhadores que a empresa possua. O subitem 28.3.1.1 da norma ainda diz que as multas relacionadas à medicina do trabalho podem ser de 3 a 30 vezes superior ao valor de referência, enquanto que as de segurança podem ser de 5 a 50 vezes o valor de referência. Então, por exemplo, o fato de uma empresa não possuir o PPRA, se a gente seguir esse protocolo, a gente vai ver que as multas podem chegar no valor de R$336 mil. E o autor, ele dá uma dica bacana que fala sobre a gente fazer um checklist e estabelecer os principais subitens das normas NR9, NR5, NR4, as normas principais de segurança do trabalho, fazer uma checagem desses subitens e colocar ao lado desses subitens os valores das multas relacionadas ao não cumprimento destas regulamentações, o que vai ajudar ao empregador ter uma clareza do quanto os prejuízos podem chegar a ser imensuráveis, sem contar com a vida do trabalhador que pode estar sendo colocado em risco pelo não cumprimento dessas disposições, certo? Então eu achei muito bacana essa dica. E no final do livro o autor traz um plano de ação, que seria as recomendações práticas do que fazer sobre cada um desses itens que ele abordou. Como, por exemplo, vocês podem estar observando aqui o vínculo empregatício, trabalho da mulher, trabalho do menor. E aí ele vai abordando uma série de ações sobre a CIPA, sobre a terceirização, sobre convenção de dissídio e acordo coletivo, sobre perícias trabalhistas, e aí vai. Então é bacana o livro, vale a pena comprar para ter uma noção mais detalhada de tudo isso que eu comentei aqui. E por hoje é só, um grande beijo no coração e até a próxima!